Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 19 de abril de 2022. Um best-seller na França pretende provar a existência de Deus através da ciência, parte 2. Um livro que tenta provar a existência de Deus a partir do estado atual da ciência e, em particular, da observação do universo, tornou-se best-seller na França. Os cientistas, no entanto, estão céticos em relação a este grosso volume de 600 páginas, de Eu, la science, les preuves, Deus, a ciência, as provas, em tradução livre, coescrito por um engenheiro, Michel-Yves Bolloré, irmão de um magnata industrial, e um consultor empresário com licença em teologia, Olivier Bonassis. 3 meses após seu lançamento, o livro já vendeu mais de 100.000 cópias. Michel-Yves Bolloré é católico praticante e irmão de Vincent Bolloré, um dos mais poderosos industriais franceses. O coautor garantiu à FIP que trabalhou durante 3 anos em um livro que não existia até agora. O trabalho visa explicar de forma acessível como as descobertas astronômicas do século XX voltaram a evidenciar a existência de uma inteligência suprema, que tudo orquestrava. Por quase 4 séculos, com o surgimento de Galileu, depois Newton e Darwin, a ciência demonstrou que não era necessário um criador para explicar o universo. A ponto de o materialismo triunfar no início do século XX. Mas agora a sociedade vive um grande movimento pendular, com a descoberta do Big Bang, a expansão do universo, sua morte térmica, teorias que, segundo Michel-Yves Bolloré, questionam a tese de um universo imutável, uma vez que tem um começo e um fim. Os autores concluem, portanto, a existência de um Criador Supremo que deu o primeiro impulso. É a noção de prova que causa controvérsia, admite Thierry Magny, físico e padre. Temos o direito de pensar que existe um grande relojoeiro, mas não temos o direito de dizer que isso é em si uma prova, disse a AFP. Articular ciência e religião não é o mesmo que confundi-las. Afirmar que a existência de Deus pode ser comprovada cientificamente é ser um tanto ingênuo, acrescenta o filósofo da ciência Etienne Klein, no semanário Elle Express. Na opinião do teólogo e físico François Ilvet, o livro funciona porque responde a uma necessidade de pontos de referência, num período de incerteza sobre o futuro do mundo. Para ele, não cabe à ciência responder a essa necessidade de certeza. A segunda parte do livro é dedicada às provas tradicionais das religiões monoteístas, a Bíblia, a noção do povo eleito dos judeus, milagres como o de Fátima. O Prêmio Nobel de Física americano Robert Wilson assina o prefácio do livro, algo que, segundo o semanário Elle Express, ele não teria feito se tivesse lido aquela segunda parte. Não tenho nenhuma evidência escrita para mostrar que Wilson se arrepende, responde Bolloré. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre a natureza divina, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência. O homem pode, então, pela razão chegar a conhecer-lhe os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas e por não se terem reportado aos atributos, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses, as que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Deus é a suprema e soberana inteligência. É a limitada inteligência do homem, pois que não pode fazer, nem compreender tudo o que existe.
A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria e assim por diante, até o infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser anterior e, nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele capaz de lhe sobreviver, e assim por diante, ao infinito. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem num Deus colérico e ciumento não vai mais que um passo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. 14. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.